Sejam todos bem-vindos ao Convencional Podcast. Eu sou o Thiago Massari. O nosso convidado de hoje, pessoa super especial, professor de inglês, 7 filhos, morou fora do Brasil por 10 anos, conhece várias regiões, fora do país, no Brasil. Eu estou aqui com o Joey, o Josenir, mais conhecido como Joey, professor de inglês. Hi, Joey. Hello, my friend. Ai. Let's talk in English or Portuguese. That's up to you. If you want to talk English, we can do it. My English entre milkshake, hot dog. Já não passa fome, né? Não. Nos Estados Unidos, é isso aí. Joey, obrigado. Agradeço Sei a oportunidade. que vamos ter vários assuntos para falar. Mas primeiramente eu quero saber, e as pessoas que estão nos ouvindo querem conhecer um pouco, quem é o Joey? Bom, eu acredito que eu sou um cara normal, apaixonado pelo que faço, né? Me descobri como professor. Tenho, graças a Deus, aí colhido muitos frutos e acredito que tenho feito o possível para ser um bom marido, um bom pai, um bom cristão, né, na medida do possível. E eu diria que eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar com pessoas e gosto de ajudar sempre que posso. Eu acho que esse é o meu principal objetivo aqui. Aqui na Terra. Aqui na Terra, sim. Você é cristão? Sim, sou cristão. Qual denominação? Eu nasci e cresci num lar batista. Hoje eu costumo dizer a todo mundo, quando me perguntam sobre a minha religião, eu digo que eu sou de Jesus, né? Sou de Jesus, mas nasci e cresci num lar batista. Por que você diz sou de Jesus? Você acha que essas ramificações religiosas, elas estão atrapalhando ou elas estão beneficiando? Olha, a própria Bíblia nos diz, né? Quem morreu por nós não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, foi Jesus. Eu acredito que no meio cristão, todos nós somos atrelados a um ponto principal, que é Jesus. E aí cada denominação entende, né, de um jeito. Uns acreditam que você tem que guardar o sábado, outros acreditam que as mulheres não podem cortar o cabelo, outros acreditam que a roupa tem que ser assim, outros não podem comer aquilo, quando na verdade absolutamente nada disso nos leva ao céu. Quando na verdade o que realmente nos leva a Deus é Jesus, né? O apóstolo Paulo dizia, né, não prego com sublimidade de palavras, para que o Cristo crucificado não seja em vão. Então, eu acredito sim que o fato de estar em uma igreja, desde que você se sinta bem, acredito que quando você vai, você tem a oportunidade de cultuar, né, a Deus, isso é muito bom, prestar culto a Deus, mas eu acredito que a nossa salvação está condicionada diretamente ao fato de aceitar Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, independente da sua religião, da sua doutrina, da forma que você vê qualquer outra coisa que... Cristo acima de tudo. Cristo acima de tudo, exatamente. Joey, essa experiência de morar fora, morar nos Estados Unidos por 10 anos, nós estamos agora passando um tempo aqui na nossa região, sim, de uma evasão de pessoas para os Estados Unidos. Sim. É o tão sonhado sonho americano, né? Sim, o American Dream. O American Dream. Isso. Ele existe? Sim, existe. Sim. Eu acredito que esse American Dream é uma coisa que apossa, né, da pessoa e faz com que a pessoa passe a viver aquilo, né? Comigo não foi diferente. Tá? Bom, qual o período que você foi? Que ano você foi para os Estados Unidos? Eu fui em janeiro de 2002 e voltei ali no finalzinho de 2012. 10 anos. Isso, exatamente. Eu fui 4 meses após os atentados de 11 de setembro de 2001. Qual região que você foi para lá? Eu, a princípio, fui para Massachusetts, né? Morei em Massachusetts, e ali dentro de Massachusetts eu morei em algumas cidadezinhas, dando ênfase a 2. Uma Weymouth, um nome engraçado, né? Weymouth, e a outra Rockland. Inclusive uma cidade cheia de brasileiros. Os brasileiros chamam de Rocklândia. É Rockland o nome da... Massachusetts é o celeiro brasileiro, não?
Ou a Flórida também está competindo? Como é? Olha, eu diria que em Massachusetts a concentração de brasileiros é bem maior. Nós temos uma cidade lá chamada Framingham, né, onde a concentração de brasileiro é tão grande que os profissionais dos serviços públicos são brasileiros. São brasileiros. Eu Sim. estive lá, eu já passei. Você passou por Framingham. Sim. É engraçado Ela que... é pertinho de Boston. Sim, pertinho de Boston. Em Massachusetts é bem pequeno. Ali você encontra coisas que não encontra em outros lugares dos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos eles não usam guarda-roupas, por exemplo, né? O closet. Você sempre tem no quarto ali, você tem um lugarzinho para guardar as suas roupas, né? Mas em Massachusetts você encontra lojas vendendo guarda-roupas, né? Olhei. Coisa que o americano não compra. E o pessoal do corpo de bombeiros, os policiais, os gerentes dos bancos americanos, Brasileiros. Tudo brasileiro. A grande maioria brasileira. Por isso que eles vão para lá, por ter essa receptividade, esse acolhimento, talvez por conta da gama de brasileiros, até porque lá a língua lá, a parte do sul aqui da Flórida, que também eu acho que sempre teve na Flórida. Sim, morando, também né? depois me mudei para Orlando e morei em fácil, né? Então, na verdade, assim, tem uma história por trás disso. É bem interessante, né? O Brasil foi aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Né? E os americanos montaram bases militares em Governador Valadares, que inclusive hoje é conhecido como Governador Valadólar, né? Devido aí ao grande número de pessoas, né? Que falou Glória, falou dólar, né? Exato, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Então, assim, os brasileiros também foram, né, para os Estados Unidos, né, e eles se alojavam no estado de Massachusetts, né. Eles têm uma base lá em Cape Cod, não sei exatamente aonde foi, né, essa base, mas havia esse intercâmbio, né. Então os brasileiros foram para lá e assim, você precisa de um para que leve um amigo, para que leve mais um amigo, né, e daí traz o primo, traz o pai, o irmão, e a comunidade brasileira foi se formando ali. E hoje em dia eles têm lá as Brahmas, a Associação Brasileira de Massachusetts, né? Então assim, os brasileiros literalmente tomaram conta do pedaço ali. Eu acredito que devido a isso, né, o maior número de brasileiros indo para os Estados Unidos é exatamente... Por isso que os mineiros, então, tem a maior gama lá é mineiro, goiano. A maior gama lá é mineiro, Mas assim, hoje em dia já está bem mais diversificado, né? A comunidade brasileira é muito grande, na Flórida também, em Atlanta, né? Mas assim, claramente, quando você faz uma análise, você percebe que os brasileiros, eles estão... mais agrupados, né? Porque eu diria assim, se você vai para os Estados Unidos e você não conhece ninguém lá, é um pouco mais difícil. Mas a partir do momento em que você tem alguém lá, já se torna mais fácil. Então, é isso, um acaba trazendo o outro. Joey, e Rondônia, onde entra? Ali você citou o governador Valadares, né? Minas, com essa situação da Segunda Guerra Mundial. E por que Rondônia, em especial o Rolim de Moura, Alta Floresta, Santa Luzia, para essa evasão? Então, O que está acontecendo? Você que esteve lá, você que é professor de inglês e leciona para várias pessoas ao redor do mundo, né? Você tem alunos... Sim, alunos de fora do estado, fora do Brasil também. Fora do Brasil. Sim, o que leva? O que está levando essas pessoas a ir? Bom, na verdade é o seguinte, isso acontece de tempos em tempos, né? Tem tudo a ver com a situação em que nós estamos vivendo. Situação política. Situação política, situação econômica, a insegurança, né? A alta do dólar, né? Tudo isso faz com que os brasileiros queiram ir. Na minha época, nós não tínhamos faculdades aqui em Rondônia. Nós tínhamos a Unir, em Porto Velho, e nós tínhamos a UBRA, em Ji-Paraná. Sim. Então, assim, o estudante terminava o segundo grau e ele tinha condições financeiras de ir para uma das duas faculdades, tendo em vista que fazer a faculdade federal, né, a pessoa teria que ir para Porto Velho, arrumar moradia, ser sustentado pelo pai enquanto estudava, passar no vestibular, que naquela época era super, hiper, mega concorrido, porque o Brasil inteiro vinha fazer vestibular aqui, né? Então, assim, era praticamente impossível, né? Então, naquela época,
o café estourou no Brasil, e aqui em Rondônia principalmente. Então, o pessoal de Rondônia, eles tinham condições de financiar uma travessia pelo México, né? Eu, graças a Deus, eu fui com visto, eu não passei pelo México, eu não conhecia essa situação, mas lá eu via pessoas chegando todos os dias. Todos os dias. Tinha a oportunidade de conversar com muitas e muitas pessoas e acolher pessoas, né? Lá. Então, é isso. E depois, isso durou até o grande boom imobiliário de 2008. Né, onde a economia americana caiu e o povo veio porque não era mais compensador, né? Trabalhar nos Estados Unidos, não ganhar o suficiente, o aluguel muito caro. Então, os brasileiros começaram a voltar para o Brasil em massa. Inclusive, aconteceu um episódio muito interessante que as autoridades americanas alertaram que os brasileiros estavam deixando os carros nos aeroportos. Olha. Ou seja, carro nos Estados Unidos não tem valor, né? Muito barato, né? Eu comprei uma Mercedes lá por $7 mil. No Brasil ela custava mais de $200 mil. Tá? Então, eles iam e deixavam os seus carros nos aeroportos. Era mais barato deixar? Deixava, mas por que para vender o carro, né? Eu vou embora, deixava o carro ali, muitas vezes os carros financiados, né? Os brasileiros pagavam um tempo e abandonavam. Aí depois de um dia, 24 horas, né? O pessoal passa, retira, guincha e leva para um pátio. E aí começaram a pesquisar e descobriram que os brasileiros estavam abandonando seus respectivos veículos ali em massa. Esse é o jeitinho brasileiro, voltando. não? Olha, eu acho que esse jeitinho brasileiro, inclusive eu explicava isso aos americanos, né? The Little Brazilian Way. Eu acredito que só o brasileiro ele consegue se adaptar ali, né? É um verdadeiro camaleão, ele consegue se adaptar ali. E aonde você vai, tem brasileiro. Aonde você vai, tem brasileiro. Exato. Você vai, tem brasileiro. Sim. Você encontra. Você falou um ponto ali sobre o café. Nossa região, a economia, financia as pessoas a irem para os Estados Unidos. Na verdade, financiou, né? Ou financiava, sim, porque naquela época. Hoje, por exemplo, quanto custa para ir para os Estados Unidos sem com visto? Que eu acho que a grande maioria que entra lá é sem o visto, né? Sim, é um grande percentual. Isso, da nossa região, exatamente. Olha, eu não sei precisar exatamente os valores, mas eu conheço casos aí de pessoas que já pagaram R$100 mil. 100 mil? Sim. Por pessoa? Sim, por pessoa, para ir para os Estados Unidos, né? 50, 40, 60, 90, R$100 mil. Pessoas que contraem uma dívida muito grande aqui, né? E que vão para os Estados Unidos. Né? E para pagar isso, quanto tempo? Então, aí depende... Tem famílias. Isso, famílias indo. A gente vê reportagens, entrevistas, famílias inteiras, inclusive com pessoas recém-nascidas, fazendo essa travessia pelo México, entrando de forma ilegal, correndo risco. Por que leva a isso? Sim, eu acredito que esse fator financeiro, né, talvez uma segurança, nós precisamos analisar aí alguns aspectos, alguns aspectos precisam ser levados em conta em relação a isso. Por exemplo, você me perguntou o que leva as pessoas e quanto tempo a pessoa leva para pagar uma conta dessa. Isso. Bom, digamos que a pessoa chegue nos Estados Unidos e comece a trabalhar. Aí nós precisamos ver aí como que está o dólar em relação ao real. Então eu não acompanho a cotação do dólar hoje, mas o dólar está ali flutuando entre 5,90, talvez um pouquinho... O dólar não, baixou bastante. Baixou? Está 5 e tal. Está na casa dos 5,10. Está no 5,10. Sem a conversão. Até alguns dias atrás estava ali, mais ou menos assim, na casa dos 6 ali, né, um pouquinho, tá? Eu particularmente nunca peguei um dólar tão alto assim, né? Então o brasileiro ele pensa assim, a cada $100 que ele ganha, vamos colocar aqui R$5, né? São R$500. Né? E facilmente hoje, lá nos Estados Unidos, trabalhando, a pessoa pode ganhar aí 200, 250, $300. Né? Dependendo do trabalho. Né? Dia. Isso. Né? Por quê? Porque hoje... Mas a vida lá não é em dólar, aí você transforma. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem e que essa conta eles não fazem. Tá? No meu tempo, não se pagava tão bem assim. Tá? Em compensação, você pegava $100, ia no Walmart, no mercado, e enchia o carrinho.
Eu dizia o seguinte: se quiser gastar mais que $80 no Walmart, tem que pegar 2 carrinhos. Porque com $100 você enchia o carrinho, né? Hoje não. Hoje, com esse dinheiro, você sai com uma sacolinha na mão. Por quê? Os Estados Unidos estão vivendo hoje uma inflação que eles nunca tiveram. Tá tudo muito alto. Né? Um apartamento que custava $750, por exemplo, hoje custa $3.500. E essa conta o brasileiro não faz. Né? Ele acha que ele vai ganhar, né? Mas ele se esquece que lá é em dólar. Que lá é em dólar. E ele vai pagar tudo em dólar. Primeiro, nos Estados Unidos você precisa de um carro. Você não pode contar com transporte público. Tá? Então você tem que ter o carro. Dependendo do estado, o seguro é obrigatório. Aí tem a questão do combustível, que já foi barato, hoje já não é como era. Aí você tem que pagar o seguro. Aí você tem toda a questão de moradia. O aluguel lá é muito caro. Tá? Sempre foi caro. Hoje facilmente aí um apartamento de 2 quartos, $3.500. Tá? Então ele pensa, poxa, eu vou ganhar bem em dólar, mas tenho que gastar. E o que sobra para investir no Brasil? Aí, no caso, tem 2 pontos de vista diferentes. Tem o brasileiro que vai para morar, porque ele quer ficar lá, ele não quer mais voltar para o Brasil. Então ele pensa assim: eu vou sair de casa de manhã, eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro para ir no Walmart, comprar o que eu quero. Vou pagar meu aluguel e vou viver em um país com uma estrutura maravilhosa. Né? Eu conheço inúmeros países e te digo uma coisa: eu nunca vi nada que se aproxime dos Estados Unidos. Eu até brinco e falo com todo mundo: conheça a Europa, conheça a Ásia, conheça tudo e deixa os Estados Unidos por último, porque depois que tu conhece os Estados Unidos, parece que nada mais tem graça. Nada mais tem graça. Então conheça a Europa primeiro. E assim, e tem aquele brasileiro que vai e diz assim: daqui 2 anos eu volto. Então vamos lá. Agora imagina o brasileiro que deixou a família aqui no Brasil, né, e que vai para a realidade de Massachusetts ou para a realidade da Flórida, por exemplo. Né? O que ele vai fazer? Ele vai morar em uma casa, né, com 2 quartos, 3 quartos, com 10 pessoas. Tá? Com mais 10 brasileiros. Colchãozinho no chão, aquela coisa toda, às vezes um banheiro 2 para todo mundo, e assim, ele precisa de um lugar para chegar, tomar um banho, comer alguma coisa, deitar, dormir, né? E amanhã começar de novo. Aí, sempre que ele chega em casa, não encontra todo mundo, porque tá todo mundo trabalhando, é aquela, né, rotativo, tem mais aquele contato ali no final de semana. Esse brasileiro, ele consegue dividir um aluguel de $3.000 com 10, então ele paga só 300, né? E o restante do dinheiro ele manda para cá. Tá? Ele consegue fazer isso. Ele enxuga bastante, consegue mandar. O que é interessante. Agora imagina... Se ele for sozinho. Se ele for sozinho. Agora imagina... For com família, já imagina como que o pai, né, leva os filhos e a esposa. Então ele tem que pagar. Joey, eu me lembrei, eu conheci um rapaz lá. Sim. Ele tá há 15 anos nos Estados Unidos, sozinho. E a família dele está aqui. Em Rolim de Moura. E ele já estava há 15 anos. Eu fui há 3 anos atrás, né? Eu tive lá o ano passado, mas a primeira vez em 2019. Ele fazia 15 anos que ele estava lá em Massachusetts, morando sozinho, e a família dele aqui com essa situação. Ele ainda morando, dividindo aluguel. Sim. Ele ainda passando esses perrengues para fazer capital no Brasil. Sim. Aí a pergunta é: você que viveu, você que foi por esse sonho americano. Sim. 15 anos, 20 anos, não sei se ele voltou ou não, que eu conheci ele lá e só foi esse primeiro contato e não mais. Sim. Como você vê isso como ser humano? Como família, como pai, como esposo, como que você vê isso nesse contexto? Tirando o dinheiro, tirando essa parte do sonho americano, essa parte do financeiro, que eu acho que é muito importante na vida da pessoa, mas e o que leva uma pessoa a ficar tanto tempo assim distante, morando, dividindo aluguel, vivendo essa vida reservada, para juntar um capital aqui? Então, nós voltamos naquela história do cristão, né? O cristão acredita que ele tem uma vida após essa vida, uma vida eterna, e nós devemos ajuntar o nosso tesouro no céu.
onde a traça e a ferrugem, né, não comem, e o ladrão não Você acha que vale a pena no final? Não, na minha opinião, não. Quando você foi pra lá, você já era pai? Sim, eu já era pai, eu tinha a Lívia, né? A Lívia, sim, a Lívia Você hoje teve filhos lá, né? Eu tive 2 filhos lá. Eles ainda moram lá? Não, moram aqui no Brasil. Porém, são cidadãos americanos. O Matheus e a Josiane. A Josiane tem 18 e o Matheus 17. Eles estão aqui no Brasil. Nasceram lá. Minha filha nasceu em Brockton, Massachusetts. São e o meu americanos. Isso, meu filho nasceu em Orlando. Mas hoje moram no Brasil. Moram no Brasil, sim. Mas têm dupla cidadania, né? Eles podem ir e voltar quando quiserem. Eu vejo essa vida, assim, é algo extremamente prejudicial. Imagina um marido, 15 anos longe da esposa, perdendo toda a infância dos filhos, né? E o brasileiro, ele sempre preso naquele medo, né? Voltar pro Brasil. O que segura esse cara lá? O fato de poder mandar um dinheirinho para a esposa, para os filhos, dar uma educação melhor, uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Mas até que ponto isso vale a pena? Vale a pena, né? Então, assim, chegou um ponto em que eu disse, bom, eu fui muito, muito jovem, né? E eu disse, olha, agora tá na hora de voltar. Na hora de voltar, eu tenho os meus pais, eu preciso estar perto dos meus pais, né? E eu trouxe o inglês dos Estados Unidos, eu vivo disso, né? Eu trabalho com isso, enfim. Mas você, nesse período, você juntou um capital ou você chegou a um determinado momento e falou, não, eu não vou me privar de viver nos Estados Unidos, eu não vou me privar de viver as coisas dos Estados Unidos, porque lá, se você quiser, lá o dinheiro de fato tem valor, né? Sim. Mas você quer, você consegue comprar. Sim. Mas para juntar aqui, não. Sim, é difícil. Bom, na verdade é o seguinte, quando o aluno, desculpa. É mal de professor? É mal de professor, né? Eu digo que quando o cidadão ele vai para os Estados Unidos, ele tem aquela ideia de eu vou juntar no Brasil, né? Então, se ele está sozinho, é só ele. Ele não precisa... É ele, digamos que a esposa e o filho. Então, ele consegue, sim, juntar um dinheirinho, né? Agora, quando ele tem que cuidar do pai, ele tem que cuidar da mãe, né? Ele tem que cuidar da família toda e tal, e ele realmente é coração, ele acaba abrindo a mão e ali providenciando uma qualidade de vida melhor a todos, né? Uma vez eu, conversando com um amigo do lado, a irmã dele ligou pra mim, assim, tava ali do lado trabalhando com ele, conversando, a irmã dele ligou, e ele disse assim, como assim, tá me pedindo 50 reais de emprestado? De novo? Peraí, não, mas é pra vaquinha pra comprar uma máquina pra mãe, que aqui no Paraná a máquina é necessária, a mãe tá lavando roupa no tanque, é frio. Mas tu já me pediu 50 reais emprestado há 6 meses atrás. Meu pai é aposentado, eles que se virem, ele que compra uma máquina pra minha mãe, mas o pai ganha um salário mínimo. Mas não tem nada a ver com isso. Esse cara junta dinheiro. Esse cara junta dinheiro, né? Agora, o cara que já tá lá por causa da família, né? Então a mãe precisa disso, o pai precisa daquilo, e saúde, e enfim, o carrinho do pai precisa de uma reforma, enfim. Então, né, esse cara ele acaba trabalhando em prol da família, principalmente porque quanto mais você ganha, melhor e mais você quer providenciar ali para os seus, né? Então ele acaba entrando nesse círculo. Nós chamamos isso de rat race, a corrida do rato. É quando o rato está ali naquela bolinha, e ele fica correndo, ele levanta, trabalha o dia inteiro, volta, deita, dorme, acorda, e se foram 15 anos assim. Nesse rat race, ele não ficou rico, né? Até mesmo porque os Estados Unidos, ele infelizmente ninguém vai lá para juntar dinheiro, chacoalhar uma árvore e vai cair dinheiro, não é assim, né? É tudo muito difícil, é tudo muito árduo, né? Já foi o tempo em que você podia ir e você conseguia se legalizar lá, principalmente antes dos atentados de 11 de setembro. E você podia fazer alguma coisa lá, né, e se tornar um empresário lá, ou enfim, entrar no ramo imobiliário, comprava uma casa, alugava aquela casa, comprava outra casa, enfim, daqui a pouco você tinha muitas casas e você conseguia ter um capital. Então assim, é 1 em 1 milhão.
essa situação. 1 em 1 milhão. A liberdade lá do brasileiro nos Estados Unidos, ele consegue levar a vida nos Estados Unidos, a mesma vida que ele leva no Brasil, em termos de direitos, em termos de ir e vir, que o brasileiro ele é muito despojado, né? Sim, sim. E lá, como é? Ele consegue ter essa vida que ele tem no Brasil? Sim, ele consegue. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, olha, se você for para os Estados Unidos e não se meter em confusão, você fica lá por muitos e muitos anos, né? Quando eu cheguei era muito difícil porque eu não conseguia comprar um aparelho de telefone celular, não conseguia com linha, por exemplo. Porque eu precisava de um número chamado Social Security Number, o número do seguro social, equivalente aqui ao nosso CPF. Então, assim, você só podia comprar as coisas lá, né, com esse número, que é um número para os americanos ou para pessoas legais nos Estados Unidos. Como eu fui com visto de turista, enfim, eu não tinha acesso a isso, era muito difícil. Só que daí o governo americano ele percebeu que o imigrante estava mandando dinheiro para fora, né, e ele perdia isso. E nós estamos falando aí de 11 milhões de imigrantes, né, ilegais mandando dinheiro, justamente por essa insegurança. Ele não segurava o dinheiro ali dentro do território, então ele não investia. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa chamada Tax ID Number. Esse tax é imposto, então é o número para imposto. Ele não chega a ser um Social Security, mas ele permite que você compre as coisas. Então o brasileiro começou a comprar carro, comprar casa, né? Enfim. Então, assim, mesmo sendo legal. E as coisas lá são muito bem divididas, né? Bombeiro é bombeiro, hospital é hospital, polícia é polícia, imigração é imigração. Então é tudo muito bem divididinho. O brasileiro ele consegue sim, com algumas dificuldades, né? Por exemplo, a maior delas lá é a questão da falta do green card, ou seja, ele não pode voltar para o Brasil. Uma vez que ele está lá dentro, como que ele volta? Mas ele compra e consome e investe. E esse cara compra uma casa lá. E amanhã ou depois ele resolve ir pro Brasil. Como fica essa casa? Ele é dele? É dele, ele comprou. Mesmo ele não podendo voltar mais lá? Mesmo ele não podendo voltar lá, ele pode passar uma procuração, alguém pode negociar essa casa, ele pode vender essa casa. É aí onde você diz que é tudo muito bem dividido. Sim. Nesse ponto. Sim. Às vezes a imigração pessoa se machuca. Não tem nada a ver com... Sim, não tem absolutamente nada a ver. A pessoa se machuca, tem medo no hospital porque não tem nada a ver. Vamos prender. Não tem nada. Não. A gente até vê relatos de pessoas que vão pra corte, né? Sim, é muito comum. Vão pro corte com uma batida de carro, alguma coisa. É muito comum. Tudo lá se resume em corte. Tudo resume em corte. Sim. Mas não quer dizer que ele, diante da corte, vai ser deportado. Exato. Resolve a situação jurídica. Exato. É uma situação. Sim. Né? Paga o carro, resolve. Sim, aciona o seguro. Não quer dizer que a justiça, o juiz vai mandar o cara embora. Sim, até mesmo porque ninguém pode te deportar. Eu sou americano, eu não gosto de você, eu vou te deportar. É preciso passar pelo devido processo legal. Um juiz de imigração que vai analisar o seu caso e que vai decidir. Você vai ter um advogado, onde você pode se defender, pedir asilo, mediante o caso, né? Enfim, ou pedir uma permanência ali, enfim, né? Joey, essa é uma frouxidão da lei ou os Estados Unidos precisam dessa mão de obra? Exatamente. Eu acredito que permite? Exato. Precisa? Esse é o ponto. Eu acredito que o ponto-chave. Os Estados Unidos é um país que tem uma taxa de mortalidade muito maior do que a taxa de natalidade. Então, a mesma coisa acontece no Canadá. No Canadá é um pouco pior ainda por causa do frio, né? Então, o que acontece? O Bush Father, né, o pai do George W. Bush, que também era Bush, ele criou a loteria do Green Card. Então, 50 famílias, todos os anos, são sorteadas. 50 a nível nacional? Sim, 50 mil famílias. 50 mil 50 mil famílias, exato. Isso. São sorteadas na loteria do Green Card. Ou seja, 1.000 por estado ou não? É aleatório? Não, qualquer um pode se candidatar. Detalhe, os brasileiros estão fora.
porque os brasileiros já atingiram um percentual de brasileiros legais nos Estados Unidos. Então, nós já saímos da loteria do Green Card já tem um tempo, né? Mas era perfeitamente possível. Inclusive, eu conheci um rapaz que chegou lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, esse rapaz ele tinha um problema muito grave de saúde, né? Ele tinha um problema na coluna, ele não conseguia trabalhar, e ele foi sorteado, foi ele e a esposa, né? E um filho para lá, né? E então, assim, por que os Estados Unidos faria isso? Justamente para suprir essa falta de pessoas. Tá? Como eu fui para os Estados Unidos e tive 2 filhos lá, nasceram americanos. Tá? Então, consecutivamente, contribuiu para o país. Exatamente, né? E outra, a questão da mão de obra, do low job, né? Que é o trabalho, eu diria que o trabalho de baixo escalão. Né? Então, assim, por que eles permitem essa passagem, por exemplo? Né? Porque eles precisam de pessoas para cortar a grama. Então, mas o americano não faz esse trabalho? Aí é que tá. Primeiro que eles não têm pessoas... Ele não corta a grama, ele não lava banheiro. O que a gente vê... Então, eles não têm pessoas suficientes para isso. Não é que eles não fazem, é que não tem gente suficiente, é isso? Eles não têm gente suficiente para isso e tem uma população muito idosa. Tá? Os jovens obrigatoriamente estão na escola, né? Então falta mão de obra. Para começar, nos Estados Unidos, é claro, evidente, falta mão de obra. Inclusive, quando Donald Trump entrou, ele tinha uma política migratória muito pesada, né? E ele disse que fecharia os restaurantes. E os imigrantes fizeram um protesto. Fecharam o restaurante por um dia. Se reuniram e naquele dia praticamente não houve restaurantes abertos nos Estados Unidos. A cada vez que o americano senta ali para fazer uma refeição em um restaurante, ele sabe que tem um imigrante lá na cozinha lavando a louça. Um imigrante trabalhando no prep cook, que é fazendo a preparação, cortando ali e preparando os ingredientes. Tem um imigrante ali cozinhando, né? Tem um imigrante lavando a louça. Né? Tem imigrantes trabalhando como garçons, tem imigrantes trabalhando como os best boy, que é aquele pessoal que limpa a mesa e que repõe a mesa. Tem os food runners, que é um imigrante que está levando comida na mesa. Né? Às vezes tem um imigrante lá que é o hoster, que recebe todo mundo. Né? Enfim, então é isso que faz com que os Estados Unidos mantenham as pessoas atravessando a fronteira. E nesse meio de imigrantes aí, o brasileiro, ele é bem visto, ele é mais valorizado que os outros países? Sim, eu posso... Ou não tem diferença? Sim, tem diferença. Lá tem muito hispano, muito porto-riquenho. Sim. Eu posso dizer isso com orgulho. Né? Os brasileiros são os melhores. São os melhores. Eles vêm assim? São os melhores, sim. Porque é o seguinte, o brasileiro sabe que nos Estados Unidos, se ele fizer algo de errado, ele vai pagar muito caro. Então ele tem esse pudor, ele tem esse medo. Né? Então ele faz tudo certinho. Ele tenta ser o melhor possível. Né? E isso é maravilhoso. Já o mexicano, ele não tem medo. Até mesmo porque eles jogam pra lá, ele volta de novo, enfim, e tá ali, né? Então eles aproveitam bastante, tá? Mas o brasileiro, ele teme muito a justiça. Lá nos Estados Unidos, ele tem muito medo da justiça norte-americana. E por isso os brasileiros são os melhores. Né? Eles assim, são bem vistos. São melhores pelo medo, então. Eu diria que pelo medo, sim. Eu diria que pelo medo, pela dificuldade. Imagina, um pai de família que gasta 100 mil reais para atravessar uma fronteira, de repente faz alguma coisa, vai preso, por ter o status legal, ele é levado até a imigração, porque caiu no sistema penitenciário. Fatalmente ele vai, aí sim, ele vai, né? Saiu da corte, foi condenado, então a imigração checa a situação dele, ele tem que voltar, e aí? Então eu diria que o medo faz com que o brasileiro tenha esse pudor realmente ali em relação a situação dele ali nos Estados Unidos. Eu tô ilegal, eu não posso... Faz o melhor dele. Não posso vacilar, eu tenho que fazer o melhor aqui. Até mesmo porque ele quer manter o emprego, ele quer continuar trabalhando e tal. Eu não vou dizer que não tem brasileiro que não apronta não, tá? Mas é um percentual muito, muito, muito pequeno. Muito pequeno, Muito pequeno. Quando é grande, sim. É que às vezes vem pra nós aqui as notícias mais ruins, né? Sim, mas a grande maioria estão lá há tanto tempo e não tem tanto problema, né? Não, sim, é aquilo que eu digo. Se você fizer o seu trabalho, você provavelmente vai ficar ali nos Estados Unidos por muitos anos, tá? E assim, você vai aprendendo a viver lá dentro. Quando você chega, você tem inúmeras barreiras.
Barreira do idioma, por exemplo, a barreira da cultura, a barreira do weather, da temperatura, do clima, né? Eu diria. Enfim, a barreira da discriminação. A saúde? Isso dá. Que é caro a saúde. Também, mas aí é o seguinte, legal você tocar nesse ponto, porque olha só como que eles fazem os negócios, assim, bem casados, né? Lembra que o brasileiro, ele não tem o Social Security Number, que é o número de seguro social. Mas ele trabalha. Ele trabalha como? Com número falso. Ele chega lá, coloca o número do social dele, o número inexistente, chama um outro brasileiro, né, que faz para ele um socialzinho ali, que é completamente falso, né, um green cardzinho falso, né, ele tira uma xerox, leva, tá aqui meus documentos, todo mundo sabe, e ele é empregado. Acontece que no contra-cheque dele, quando ele está trabalhando para um McDonald's, um Burger King, uma Domino's Pizza, por exemplo, uma Pizza Hut, vem descontado. No final do ano ele pegaria esse dinheiro de volta. Tá? Aquele número é para previdência. Aquilo que é tirado ali é para previdência social. Ele pegaria alguma coisa de volta, ele teria a restituição do imposto de renda, certo? Só que o brasileiro não pega. Aliás, os 11 milhões de imigrantes hoje dentro dos Estados Unidos, eles não pegam. E aí eu te pergunto, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para a saúde. Esse dinheiro para compensar. Exatamente. Então tudo é feito de forma casada, né? Os Estados Unidos hoje têm um poderio militar, tecnológico para impedir que qualquer um atravesse a fronteira. Sim, eles têm isso, né? Só que por que não fazem? Né? Outra coisa que nós temos que levar em consideração, os advogados aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos advogados previdenciários. Uhum. Você passa, advogado previdenciário, ou então advogado trabalhista, né? E você já viu advogado de imigração aqui? Existe. Mas você já viu? É muito raro você encontrar alguém aí, né? Tá? Você não vê ninguém, olha, especialista em imigração. Aqui no Brasil, talvez, nos grandes centros, né? Mas não tem. Nos Estados Unidos, os advogados são de imigração. É todo mundo advogado de imigração, porque o percentual de imigrante lá é muito grande. Então imagina impedindo essa galera de atravessar aí essa fronteira. Nós estamos falando aí de um desemprego em massa. Milhares e milhares de advogados desempregados, milhares e milhares de oficiais de imigração desempregados, tá? Enfim, inclusive, segundo americanos, os Estados Unidos permitem que drogas entrem nos Estados Unidos para nutrir o sistema, para nutrir ali os presídios, os juízes, os promotores, os policiais. Né? Imagina um país, por exemplo, que não tenha crime. Eu precisaria da polícia para quê? Eu precisaria de juízes, promotores, delegacias e agentes penitenciários, enfim. O crime compensa no Brasil? Eu me considero uma pessoa leiga juridicamente falando. E é exatamente por isso que o brasileiro vai para os Estados Unidos e ele sabe que lá o crime não compensa. Então, por esse motivo, ele segura. Eu acredito que sim, que o narcotráfico ele abastece o mercado das armas. E acredito que o narcotráfico também abastece com dinheiro e compra todo mundo. Ou boa parte. Então, mas essa situação de comprar e corrupção dos governos todos, não teve a corrupção ou teve governo que não teve corrupção no Brasil? Nos Estados Unidos não tem corrupção, como que é isso? Sim, no Brasil tem corrupção, inclusive eu conversava a respeito disso, mas lá em um percentual menor. Né? Nos Estados Unidos. Isso, em um percentual muito menor, porque eles temem a lei. A lei lá é pesada. Inclusive, quando um governador lá ele tem um escândalo sexual, repare que ele não roubou nada. Ele tem um escândalo. O Trump agora, 30 anos, agora, né? Sim. 30 anos atrás. Sim. Desarquivaram o processo e... Então você vê que ele não roubou nada. Não é jogada política isso não? Também, mas assim, se não pode, não pode. E você tem que pagar por isso. Né? Agora aqui no Brasil, a corrupção, ela é... Vale a pena. Em todos os lugares. Mas no governo agora, passado, como que foi a corrupção no governo passado? Bom, ao meu modo de ver, né, não tivemos escândalo de corrupção no governo passado. Ao meu modo de ver. Tá? Se eu estiver errado, me corrija.
Tá? O que tenta mas as joias, uma joia que ele ganhou, que supostamente deram para ele, que é uma história que ainda está, né? E até que não tô aqui para defender ninguém, tipo assim, se errou, se não pode, né? Enfim, né? Mas Não, partidos à parte, pessoas isso, à parte, né? né? Enfim, como que fica essas coisas? Então, você vê realmente que a corrupção ela está em todos os lugares. A joia é muito pequena, né, perante tudo que está acontecendo. E, além de tudo, não foi roubada. Né? E, além de tudo, também não estava em posse, né, do atual presidente. Enfim. Então, eu acho assim que são as picuinhas. Né? Então, e aí, quando você vê que realmente aconteceu um escândalo, que aconteceu tudo aquilo, a questão do mensalão e tal, mas olha, eu diria que acharam um pelo em um ovo, né? Olha, ele deveria ter sido julgado em uma outra comarca e tal, e por isso anula tudo e tal. Então você vê que o nosso sistema jurídico ele é cheio de brechas e cheio de falhas para que possibilite, né, o brasileiro, né, sempre dar um jeitinho, né? Mas e aí, diante disso, o Brasil está dividido ou não? Inclusive eu ouvi isso de alguns militares. Uns diziam, não, o exército nunca vai apoiar nada que seja vermelho. Outros diziam que tem um monte de general que é da esquerda. Tem um monte de general que é direita, enfim, tá dividido. Então, assim, eu diria que não é o povo que está dividido, mas eu diria que hoje o atual governo tomou conta do país e tomou conta do mundo. E foi por essa inércia do militarismo que aconteceu o dia 8? Tão falado dia 8? Não, Você acha que as pessoas se revoltaram e foram fazer justiça com as próprias não, mãos? não, Você acha não. É mais uma coisa super interessante também, né? Essa questão do dia 8 aí. Você acha que foi uma revolta? O Bolsonaro foi viajar, deixou o seu povo aqui à mercê? Ou também isso já faz parte do plano? Bom, vamos lá. Se o Bolsonaro Isso não. já era assunto, hein? Então, sim, eu acredito assim, que se ele não sai, ele é preso. No dia 1º. Talvez sim, perdeu a imunidade, não, mas presidente vai preso. Manda prender. Mas manda prender. Enfim, e pronto, acabou. A mesma coisa. Tanto é que o Donald Trump fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui. Ele não compareceu lá para passar. Disse, não, peraí. Né? E aí essa indústria milionária da vacina. E aí, olha só, a ideia é essa, tirar o Donald Trump ali em uma eleição que foi duvidosa. Eles tiraram, o Biden entrou e pronto. Tá. Quem poderia barrar? O exército norte-americano. Peraí. Nós estamos aqui, nós temos que garantir a lei, a ordem, a democracia. Mas e aí? Os caras do exército, os grandões do exército, não. E no Brasil não foi diferente. Você viu que o povo foi. Aí sim, se você me pergunta, as Forças Armadas estão divididas? Sim, isso é óbvio. Sim, vários canais aí de militares no YouTube afirmam. Sim. Inclusive, quando o presidente está ali promovendo alguns generais, se eu não me engano, o comandante da Marinha, né? Ele fala e dá para ver a leitura labial, né? Estamos aguardando comando. E aí? E o restante, por que não? Então eu acredito que, se você me perguntar, o povo está dividido? Eu acredito que não. Nós temos um grande percentual, né, que queria o governo que estava. Eu acredito nisso. Né? Tanto é que você vê aonde ele passava, onde ia, os arrastões e tal. Então eu acredito que hoje o povo ele está muito ligado na política, atentamente, acompanhando. É exatamente por isso que o governo atual quer censurar. Falar em censura, Joey, você é CAC. Sim. Certo? Sim, há 5 anos. Refletiu 5 anos. 5 anos, sim. Foi um reflexo negativo agora nesse governo, né? Sem dúvida nenhuma. Tá. Foi cancelado o seu CAC, não foi? Você ainda tem esse direito de... Não, sim. Sim, nós temos... Na verdade, quando o governo atual entrou, nós perdemos aí algumas coisas e a mais importante delas foi o porte de trânsito. Então, o que é o porte de trânsito? Porte de trânsito é quando você sai da sua residência para um local de treinamento ou competição, você tinha como ter uma arma curta, né, municiada, a pronto uso, né? Ali você tinha o direito de portar essa arma até esse local, justamente para preservar o seu arsenal. Então imagina, tu vai pro clube, pega ali
Não, 5 armas? 5 armas, enfim. Tem pessoas que levam um arsenal pro clube, né? Enfim, é dele, ele comprou, Sim. enfim. E permite, né? A lei também permite. Sim, a lei permite, sim. Não, os CACs eles estão completamente legais. Inclusive, o pessoal até brinca, fala assim, minha filha tem que namorar um CAC, porque ele não pode ter passagem pela polícia. Ele tem que passar por testes psicológicos, né? Ele tem que passar por curso de tiro ali, né? Enfim, ele tem a vida dele completamente revirada, né? Enfim, se não acharem absolutamente nada, ele tem o direito de comprar uma arma. Enquanto bandido, ele vai no mercado negro e compra uma arma no mercado negro e pronto. Só do dinheiro. Ele precisa do dinheiro. Sim, ele vai no mercado, dinheiro, sim, ele vai no mercado negro, sim, uma boca de fumo, olha, eu quero um revólver, ou quero uma pistola, enfim. E muitas vezes produto de qualidade. Ele encontra algo muito melhor do que as marcas nacionais aí disponíveis que nós temos, né? Ele compra, sim. Ainda mais aqui em Rondônia, que faz divisa aí com Bolívia, né? Enfim, ali Mato Grosso divisa com Paraguai, então, enfim, né? Aqui é muito, é assim, nós sabemos que existe um grande percentual de armas ilegais circulando por aí, né? Mas nós perdemos isso. O governo anterior, ele fez tudo para ajudar, né? Inclusive foi promessa de governo. Foi promessa. Tá? O que eu acho que é perfeitamente democrático. Ele prometeu que assinaria um decreto dando porte de arma para as mulheres, para os caminhoneiros, né? Enfim, para os advogados, enfim, para as pessoas que... mas tem que comprovar a efetiva necessidade. Qual é a efetiva necessidade? Falta de segurança é uma? Sim. Inclusive, se você olhar aí a taxa de homicídio de cada estado brasileiro, enfim, é muito grande. Você tem um carro, você tem uma moto, você está passeando com o teu celular na rua, você tem a efetiva necessidade de defender a sua vida e defender a vida das pessoas que estão com você, né? Então, assim, ele fez o decreto, o que foi completamente legal, mas o que o STF fez? Derrubou o decreto. Né? Então, eu acredito que teve sim uma interferência na competência. Peraí, ele prometeu para o povo que faria isso. Ele venceu. Isso é igual carro blindado, né? Você tem que comprovar que você necessita ter um carro blindado. Agora olha só, se eu tenho dinheiro... Se eu comprar um carro blindado seu, eu não consigo documentar. Então, né? Agora, qual é a prova que você... Né? Peraí, será que alguém tem que atentar contra a sua vida? Você tem que ter a sorte de não morrer, de sobreviver, para daí dizer assim, olha, agora eu tenho uma efetiva necessidade. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Então, assim, nós perdemos aí o porte de trânsito. E o porte de trânsito, na verdade, ele foi melhorado. Por que o porte de trânsito foi melhorado? Porque não estava muito claro. Por exemplo, no trajeto, quando você sai da sua casa para o clube. Mas, por exemplo, você não podia passar na rua de cima para pegar um amigo, porque alguém poderia alegar, mas o clube é para lá e você está fora do trajeto. Então veio o governo antigo e disse assim, não, vamos regulamentar isso aqui, independente de horário. Ou então, olha, mas o clube está fechado. Não, mas quando eu saí de lá, eu fui até a casa da minha mãe, jantei na casa da minha mãe, eu não tinha como ir lá na minha casa, desmuniciar arma, entregar arma, blá, blá, aquela coisa, tava ali. Então você tá no trajeto. Isso ajudou muito, né? Mas hoje em dia, de novo, né? Então hoje assim, se você quiser levar as suas armas, né? E se o bandido souber que você é um atirador esportivo, ele sabe que você não pode estar armado e você é presa fácil para ele. Né? Se você está armado, ele pode atacar para tomar sua arma. Você não tem o direito de usar, ou não vai dar tempo? Bom, aí é aquela questão do vai dar tempo, né? Em Israel eles usam uma tática diferente, né? Eles nunca têm munição ali na câmera pronta para ser usado, né? Então ele tem que pegar a arma e ele tem que, né, colocar a munição ali na câmera, tá? Esse é o sistema israelense. Eles fazem isso para evitar acidente, enfim, aquela coisa toda. O sistema brasileiro, o sistema já americano é diferente. A arma tá a pronto uso. Então é aquela coisa. Eu diria que é o fator 50%. Até o próprio ex-presidente ele foi assaltado e teve a arma roubada. Então é aquela escolha. Né? Você acha que vai dar tempo? Aí eu te pergunto, se você se deparar com uma situação dessa, você prefere estar armado ou desarmado?
Você entendeu? Pode ser 50%, 50%, 50%, 50%. Mas eu acredito que eu tenho o direito de defender a minha vida. Né? Você tem o direito de defender a sua vida. Eu, por exemplo, eu não tinha arma. Estava em casa, dormindo, 6 horas da manhã, Chaquinho, Olim de Moura, e o bandido entrou na minha cama, meteu o pé na porta, entrou, e eu disse pra minha esposa, acorda e corre pro banheiro. Ela acordou, correu pro banheiro, e você não sabe se é 1, se é 2, se é 3, se estão armados, se estão ali pra te roubar, pra te matar, 1 milhão de coisas passam na sua cabeça. E eu me lembro que eu não tinha uma faquinha de serra, um canivete na mão ali, e pensei comigo, a responsabilidade da minha vida, a responsabilidade da vida dos meus filhos, a responsabilidade da minha esposa é minha. Será que você tem tempo de ligar para 190? Será que você tem tempo de ligar para o 90 e solicitar uma viatura? Quanto tempo essa viatura vai demorar, né, para chegar na tua casa? Você entendeu? Então, assim, eu até entendo. Tem muitas pessoas que não, é livro, é flor. Beleza, pode ter um monte de livro em casa. O bandido chegar na casa, olha, livro tá aqui, fica à vontade, ou joga flor nele, enfim. Mas eu acredito que eu tenho o meu direito de me defender. Eu tenho o direito de defender as pessoas que eu amo. A propriedade. O direito à propriedade. E você vê que... Então, voltando à história dos Estados Unidos, por que as pessoas estão indo em massa? Porque olha o que nós estamos vivendo. Esse assunto também é muito polêmico, né, Joey? Essa questão do armamento. Porque a gente está vendo aí uns massacres, né, que estão acontecendo. Você acha que tem alguma coisa ligada a essa frouxidão no armamento ou não? Aí eu te pergunto... O que é? Tem estatística dessas armas? São armas legais, ilegais? Sim, na verdade eu acredito que um dos casos aconteceu porque acho que foi o primeiro agora nos últimos tempos aí, parece que as armas eram do pai do assassino, até né? Militar também, né? Isso, alguma coisa do tipo. Exato. Aí eu te pergunto, existe sim uma estatística e essa estatística, esse percentual é mínimo. Então eu vou dizer o seguinte, então quer dizer que não tem cara que vai fazer besteira? Claro que tem. Claro que tem. Agora vem cá, você tem habilitação, você dirige teu carro, eu dirijo, todos nós dirigimos. Mas espera aí, tem motorista que vai beber e que vai fazer caquinha? Tem. Agora por causa disso vamos proibir então todo mundo? Não, ninguém mais, vamos suspender aí a habilitação de todo mundo, ninguém anda mais porque os acidentes estão... Então tem sim esse percentual. Agora vem cá, o último que aconteceu, parece que o assassino entrou com uma machadinha. Uma machadinha. Agora me diz uma coisa, você como pai, se teu filho tá na escola, você queria que o professor dessa criança, que tá ali, né, que ele estivesse armado para enfrentar o cara da machadinha, porque ele matou 4 crianças, né, ou desarmado. Ou pelo menos segurança, talvez não é o trabalho do professor. Nos Estados Unidos os professores já estão andando armados há muito tempo, né? Isso é uma realidade lá? Isso. E sim, na verdade os massacres acontecem nos Estados Unidos, eu digo com relação ao professor. Sim. Os professores, não diria que em todos os estados, enfim, mas assim, a polícia já está presente nas escolas dos Estados Unidos. Nós temos que partir do princípio que pode acontecer. E se acontecer? Eu acredito que somente um homem do bem, armado, é capaz de parar um homem do mal armado. Somente um homem bem intencionado armado é capaz de parar um homem mal intencionado armado. Inclusive é o seguinte, isso é estatística, né? Eu sou membro do ProArmas, né? Estive em Brasília, no encontro dos atiradores esportivos, né? Quero ir novamente agora, enfim. E assim, nos Estados Unidos, por que você não vê ninguém assaltando ninguém na rua? Porque ele sabe que tá todo mundo armado. Ele vai assaltar. Ou não sabe, né? Ele tem certeza. Não sabe, ele tem certeza essa dúvida. Não, ele tem certeza. Por quê? Porque a cada 10 americanos, 5 estão armados. Se for no Texas, sim. então. Se for no Texas, sim. Se for em Utah, sim, tá todo mundo armado. Então, assim, ele sabe que ele vai encontrar resistência. Né? Ele vai encontrar resistência. E eu acredito o seguinte, olha, não quer ter? Não tenha. Opção, né? Opção. Até mesmo porque, vamos lá, eu acredito o seguinte, Thiago, acredito que o cara vai passar por um processo
psicológico. Ter todos ali os seus antecedentes criminais checados. E assim, é minucioso, tá? Você não pode dever nada para a justiça eleitoral. Você não pode dever absolutamente nada para ninguém, para a justiça estadual, para a justiça federal, nada. É tudo. Aí ele vai entrar num clube, aí ele vai pagar uma anuidade para ser membro daquele clube, aí ele vai pagar toda a papelada, tudo aquilo que é caro, né? Ele vai pagar tudo aquilo, né? E, enfim, ele vai ter que ter aquela obrigação de ir ao clube no mínimo 8 vezes por ano, né? Tá ali treinando, vai pagar um absurdo numa arma, porque é caro, aqui no Brasil é caro devido aos impostos e tudo e tal. Tudo isso para pegar essa arma e cometer um assalto ou cometer um crime ali, porque Se for no mercado negro seria mais fácil, né? seria muito mais Rápido, fácil. né? E outra, o princípio que se o cara quiser matar alguém, ele mata com uma faca, com um pau, ele mata com um carro, ele raiva. ele paga pra alguém matar, enfim, ele faz qualquer coisa, né? Agora, mas vai ter aquele cara que ele vai perder a cabeça? Vai, eu diria que sim, que vai acontecer. É o risco, né? Sim, é o risco, como não vou dizer não tem e tal. Agora vem cá, mais um motivo. Sabendo que alguém pode surtar, pegar uma arma e fazer alguma coisa comigo, eu prefiro estar armado para me defender. Seria muito bom se nós pudéssemos erradicar as armas. Vamos erradicar as armas. Tiro de todo mundo, não existe mais. Acabou, pronto. Aquele mundo famoso que o John Lennon imaginou naquela música Imagine, né? Imagine no heaven, né? Imagine que não há céu, né? Que não tenha fome, né? No hunger, enfim. Imagine todo mundo, né? All the people living for today, todas as pessoas vivendo por um hoje. Seria maravilhoso. Nossa, que lindo. Agora vem cá. Você acha mesmo que o mercado negro aí vai entregar suas armas? Os bandidos vão entregar suas armas? Não vão. Você entendeu? Então eu seria o primeiro a dizer assim, galera, todo mundo vai acabar com não tem mais arma, acabou, pronto, acabou. Vamos ver em paz. Mas é exatamente as armas que mantêm a paz. Porque o dia que as armas não estiverem, né, na mão, eu diria que dos cidadãos de bem, das forças de segurança, enfim, os bandidos vão tomar conta. Joey, vamos falar de viagem? Você falou sobre Israel, me lembrei. Bora. Você já teve Israel? Sim. Já tivemos em Israel, né? Você também esteve em Israel, né? Eu tive também. Lugar maravilhoso. Maravilhoso, Sim. abençoado. Acho que é uma experiência única. Sim. Vamos falar sobre Israel? Vamos falar sobre Israel. Sim. Eu sou apaixonado por viagem, então... Eu sou apaixonado por viagens e por Israel. E por Israel. Sim. Também. No lado cristão também, nessa hora, fala mais alto. E aí, o que você me diz sobre Israel? Como foi a experiência de estar lá? Você foi com a galera da tua escola, né? Sim, nós fomos em 13 pessoas, né? Alunos, sim, amigos. A galera da aula ali, da tua escola. Sim. Fez um pacote e foi com eles, 13 pessoas. Sim. As outras viagens também para a Europa, sempre com os alunos, né? E depois mandei alguns grupos também para conhecer o norte ali europeu, enfim. Bom, assim... Você vai trabalhar sempre com isso, Joey? É um projeto aí? Tem um empreendedor aí dentro do professor? Como é? Olha, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer algo voltado para esse público, né? Cristãos que querem ir conhecer Israel. Acho que todo mundo, né? Quer ir para Israel. E aí é tudo muito caro, é tudo muito complexo, porque você depende de guias e tal, enfim. E aí já tá tudo pronto ali e tal. Então, na verdade, a minha ideia, você pode fazer uma coisa assim, olha, vamos reunir um grupo, né? E aí nós vamos pagar só a passagem, vamos escolher o roteiro com o grupo, e aí você pode fazer de uma forma muito mais light, muito mais barata, né? Enfim, tenho vontade, tenho suas pretensões. Infelizmente, né, veio essa questão do Covid, depois veio essa questão dessa guerra, né, agora na Ucrânia com a Rússia, que deixa o cenário internacional ali bastante desestabilizado. E Israel, é preciso lembrar que Israel, ele
ele de tempos em tempos, né, está em ebulição. Como agora, por exemplo, né? Nesse exato momento aí, Israel prometendo atacar o Irã, né, a Síria ali do lado, o pessoal do Hezbollah, a própria faixa de Gaza ali mandando mísseis ali, o Iron Dome interceptando o tempo todo e tal. Então, assim, é mais tranquilo ir quando as coisas estão mais light, né? Se bem que você tá lá e de repente pode acontecer qualquer coisa. Mas, sim, eu tenho vontade, sim, de continuar indo para Israel. Caso Deus permita, eu tenho vontade de voltar. Peregrinar por Israel. Sim, é maravilhoso. Você falou que é caro. Caro quanto hoje uma viagem? Não vamos falar sobre essa viagem especial do Joey levando, customizando algumas coisas e tal. Uma viagem hoje por alguma agência, né? Bom, eu recebi ontem. Gira hoje, então? Eu recebi ontem uma proposta de 10 vezes de 200 e alguma coisa. O que seria para uma pessoa. 22 mil para uma pessoa ficar quantos dias? Acho que, na verdade, eram 8 dias. 8 dias lá. 8 dias, isso. Aí, no caso, incluindo Aéreo Brasil, né? Fazendo ali uma paradinha ali, uma troca de aeronave na Espanha, dependendo da companhia, você vai parar em um país da Europa ali, e depois Tel Aviv, em Israel. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que você está todo empolgado para conhecer o túmulo de Jesus, por exemplo. Né? Um sonho de infância tá ali. Né? E aí você chega, aí tem uma fila de pessoas, e você está com um grupo, que foi uma agência que reuniu pessoas do Brasil inteiro. E às vezes tem pessoas até de outras nacionalidades ali. Então, inúmeros ônibus chegando e tal. E aí você para. E o que você quer? Quer dar um tempo, andar pelo jardim do túmulo, entrar na fila, entrar no túmulo, ver, tirar foto, né? Quer fazer sua oração, quer rezar, enfim. Né? E o que acontece? Acontece que a guia grita, bora, porque tem muita coisa pra ver. E aí? Não, peraí, mas eu não. Bora. E aí? Poxa, mas eu não tirei foto, não entrei, eu não vi, é muita gente, tem muita coisa. Então, tipo assim, por isso que eu prefiro ir por conta própria. Nós vamos chegar ali e nós vamos curtir o local e vamos ficar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. Galera, vambora. Então tá, bora para outro canto. Aí entra a questão do inglês, né? Quando eu chego, tá? Eu já aqui, quando eu fui para Israel, eu aluguei 2 carros lá. Nós estávamos em 13 pessoas, né? E nós fizemos aquela parte ali na costa ali, né? Saindo ali de Tel Aviv, passando ali por Cesareia, por Haifa, enfim, conhecendo aqueles lugares. E depois de 3 dias andando ali, né, nós fomos até Tibérias também, que fica divisa ali com a Síria, né, onde Israel conquistou as colinas de Golã, na Guerra dos 6 Dias e tal, onde tem o mar... vamos lá, é tanto mar, é Mar Morto, é Mar Vermelho, que mais? Aonde Jesus Cristo chega e chama Pedro, Tiago, João, o Mar da Galileia. É muito mar, né? E na verdade nenhum deles é mar, né? O Mar Vermelho realmente é mar, mas o Mar Morto e o Mar da Galileia, eles não são lagos, né? Então, cheguei ali e tal, e depois conversei com o Dr. Magela, inclusive o Dr. Magela, que é de Olinda de Moura, super amigo. Olha, nós temos que devolver esses carros em Jerusalém. Não, vamos de ônibus. Aí pegamos um ônibus e eu desci na rodoviária de Jerusalém. Chegando lá, eu conheci um taxista, né, que ele já chegou ali, perguntei o nome dele, ele falou Abu Munir, um taxista árabe-israelense. Ele é muçulmano, ele é árabe, mas ele é israelense porque nasceu no território ali. Nasceu ali, tá ali, é um árabe-israelense. Tá. Gosta de judeu? Não gosta. Mas tudo bem. Ali é uma guerra entre eles, enfim. Profecia bíblica, né? A Bíblia diz que os gentios pisariam ali até a volta de Jesus. Então tá acontecendo. Mais uma evidência de que nós estamos no caminho certo. Tudo bem, conversei com ele, muito bacana. Então ele me levou até o hotel, né? E eu disse pra ele, me dá o seu telefone aí, que depois eu te ligo pra gente ver alguma coisa. Aí fiquei lá na verdade nós fomos para um hostel, né? Na verdade um big de um hotel lá em Jerusalém, é um hostel. E aí
eu perguntei como que era a questão dos passeios ali. Então eu queria ver o Mar Morto, flutuar naquelas águas salgadas, queria ver o Rio Jordão, e tudo isso aí é longe ali de Jerusalém, né? E nós já não tínhamos mais o carro. Então eles disseram assim, olha, nós temos o passeio, cada passeio é $120, 4 horas cada passeio, tudo em dólar. Então se você quiser conhecer o Mar Morto, um passeio. Rio Jordão, um passeio. Se você quiser conhecer a Fortaleza de Massada, um passeio. Se você quiser ir para Jericó, um passeio. Então você pega o passeio que você quer. Eu liguei pro taxista. E disse assim, olha, eu quero conhecer a Fortaleza de Massada, eu quero conhecer o Mar Morto, eu quero conhecer Jericó, eu quero conhecer o Rio Jordão, tá? Eu quero conhecer ali o Monte da Tentação, que tá ali, né? Em Jericó, eu quero conhecer isso aqui. Ele falou, isso é tranquilo, dá pra fazer tudo isso num dia. Eu falei, sério? Aí eu perguntei, quanto você me cobra? Nós estamos aqui em 13 pessoas, são 12 adultos e uma criança. Ele falou, não, então 12, a criança não vai pagar. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, quanto você me paga? Eu falei, pra esse cara passar o dia inteiro, você vai ficar o dia inteiro comigo, o dia inteiro? Eu pensei assim, eu vou tentar pagar os 120, né, que é um passeio só para ele, que todo mundo tá 120 aqui e tal, ele fica ali. Então eu vou jogar abaixo, vou jogar 80, ele vai brigar comigo. E quem sabe a gente consiga fechar em $200, alguma coisa do tipo, porque vai ser muito compensador. E aí eu disse pra ele assim, eu te dou $80. Ele disse assim, ok. Olha. Se eu tivesse dito eu pago 50, ele tinha dito ok, não, ok. Porque pra eles é muito legal, né? O dólar também é bastante valorizado em relação ao shekel. Eu falei, cara, mas tu vai passar o dia inteiro com a gente? Sim, o dia inteiro. Então, cedinho, vou com o micro-ônibus aí e te pego. Aí foi com o micro-ônibus ali, a vantagem do inglês. Então eu não dependia de guia, não dependia de ninguém, né? Eu tinha uma outra opção de alugar um micro-ônibus ali e fazer também, mas eu achei o seguinte, se eu fizer isso com um cara que dirige aqui, que é daqui, ele vai optimizar minha viagem. Eu não vou ficar perdido olhando no GPS aqui, igual eu fiquei nos 3 primeiros dias ali rodando pra lá e pra cá, às vezes uma coisinha ou outra tal, né? Demorava um pouquinho e tal, a gente conseguiu desenrolar bem, né? Mas com o motorista daqui vai ser maravilhoso. E aí onde entra o inglês? Entrou em inglês. Não, sem inglês você não sai do lugar. E aí veio o Abu Munir e ele nos levou. Primeiro vamos para Fortaleza de Massada. Uma história incrível, maravilhosa. Procure aí no YouTube, Fortaleza de Massada. Enfim, os vídeos é uma história maravilhosa. Né? Que remete lá ao rei Herodes, enfim, Império Romano, a fuga do povo judeu, a lealdade a Deus, enfim, algo incrível. Da Fortaleza de Massada você vê o Mar Morto. Aí levou o Mar Morto. Falou, para aí, eu quero tirar foto. Ele falou, não é assim, não. No Mar Morto você tem lugar pra você chegar, tem lugar pra você parar. Ah, você não pode parar aqui, não. Não posso, aqui eu posso ser multado e tal. Inclusive os bolanes, né? Tem água doce surgindo ali no Mar Morto, né? Mais uma profecia bíblica se cumprindo, né? Que o Mar Morto, ele teria vida, né? Já tem peixe no Mar Morto, enfim. Tudo isso no YouTube você consegue pesquisar sobre os bolanes, né, de água doce no Mar Morto. Você vê assim, a Bíblia se cumprindo, né, e isso mostra que nós estamos vivendo aí os últimos dias, né, antes da volta de Cristo, um pensamento cristão. Então fomos ao Mar Morto. E depois do Mar Morto, agora nós vamos almoçar em Jericó. Aí nós fomos para Jericó. E aí quando chega em Jericó, você vê aquelas escavações arqueológicas, e a Bíblia diz que quando, né, eles rodearam ali Jericó, né, e Josué... As muralhas. Isso, as muralhas caíram quando tocaram o shofar, e a Bíblia diz que as muralhas caíram para fora. Né? Elas não caíram para dentro, elas caíram para fora. E quando você chega nas escavações, você vê ali as muralhas da cidade de Jericó literalmente caídas e tombadas para fora. Então a arqueologia bíblica, ela nos diz o seguinte, olha, ser cristão não é achismo. Ser cristão não é achismo. Não somos cristãos porque achamos, pensamos. Não. Tem uma ciência por trás disso que comprova tudo isso. A arqueologia é uma ciência, ela comprova. A história, as profecias bíblicas e tal. Então, assim, eu encontrei um pastor americano chamado Raymond Watson. E ele me disse o seguinte: visitar Israel pelo primeiro dia fez a Bíblia se tornar realidade
mais do que nunca. Eu tinha uma concepção da Bíblia agora, e aí o Monte da Tentação, né? Onde Jesus foi tentado e tal. Então, assim, depois o cara levou a gente para Jordânia, um pedacinho que você entra no território jordaniano para ter acesso ali ao Rio Jordão. Inclusive tinha um batismo ali ocorrendo naquele dia. Então, nós vimos tudo aquilo e ele nos deixou no hostel, já estava anoitecendo, tudo por um preço assim, nós pagamos cada um, nós pagamos $80. Então, e conseguimos optimizar a nossa viagem, né? Depois eu liguei para ele de novo e disse o seguinte: eu quero ir até a maior academia militar do mundo, que é a Caliber 3, que é a academia que treina o exército de Israel. Tá? Inclusive levei aqui uma camiseta do nosso clube, fui lá como representante do clube. A nossa intenção era pegar o pessoal daqui e levar para lá, e veio a questão, né, da pandemia, não foi possível ainda, mas é uma coisa que, né, nós queremos fazer. Está dentro do empreendedorismo. Isso está dentro, sim. Conversei com eles, né, agendei antes, enfim, e fui muito bem. Joey, vamos abrir uma agência de viagem, então, Joey, vamos? Sim, nós podemos abrir uma agência de viagem, não para vender passagem simplesmente, mas vender experiência. Sim, mas para levar o pessoal, né? Vamos para Israel. Esse nicho aí seria algo maravilhoso. Você conseguiu achar o que você buscava em Israel. Você falou um ponto aí que eu demorei um tempo a assimilar quando eu vim de Israel. Uhum. O pastor falou que lá arqueologia, lá ele viu de fato que ser cristão Sim. não era brincadeira, né? Não era achismo. Sim. Eu descobri lá que Deus é mais razão do que emoção. E você? Então, nós temos aquele Deus do Velho Testamento e nós temos o Deus que continua sendo Deus, mas a partir do momento em que ele manda Jesus, né? Então, quer dizer, eu acredito que esse Deus do Velho Testamento, ele era olho por olho, dente por dente, né? Mais razão. Mais razão, sim. Sim, a minha visão, né? E de repente, ele olha para o mundo, e a Bíblia diz que Deus olhou o mundo, né, de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e a Bíblia diz também, Romanos, que ele olhou e não viu um justo sequer. Você pega ali o judeu, qual a ideia de tudo isso? Qual a ideia do sacrifício de tudo isso? Na verdade, mandamento de Deus. Tanto é que Caim matou Abel lá atrás. Por quê? Porque no mandamento de Deus era de tempos em tempos, pega um cordeirinho, faz coloca ali faz um holocausto ali, né? Sim, ali, né? E sacrifica. E eu vou receber esse sacrifício e vou perdoar os seus pecados. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar com a vida. A remissão dos pecados era pelo sangue, sim, né? Pelo sangue, era pelo sangue, né? Então, de repente, ele olha para esse mundo, não vê um justo sequer. E quando eu digo que não vê um, tinha um, inclusive os que estavam com ele. Não tinha ninguém justo o suficiente para morrer na cruz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então o que ele faz? Ele se torna carne. O verbo se fez carne e ele vem, né? Como o próprio Deus encarnado. E aí se oferece para morrer na cruz. Então eu acredito que esse Deus, ele esqueceu a razão ali e foi muito mais coração. Ele deu a oportunidade. Inclusive, nós temos aí denominações que acreditam que o inferno não é eterno. Que as pessoas não vão mas vão acabar, não vão ficar sofrendo. Sim, já no meu ponto de vista, diz, onde fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre e tal, enfim. Aí nós vamos para várias denominações, debates, enfim, aquela coisa toda. Cada um tem sua fé. Mas assim, eu vejo um Deus que nos amou de tal maneira a ponto de morrer por nós, a ponto de se fazer carne, sentir o que nós sentimos, né? Vencer a morte, sim. É até interessante porque o pessoal sempre pergunta, mas você é cristão, voltando à questão das armas. Mas espera aí. E aonde fica a arma nessa história? E aí eu uso o Estado de Israel. Né? Israel é um país menor do que o menor Estado brasileiro que nós temos.
que é Sergipe. Ou seja, Israel cabe dentro de Sergipe e ainda sobra espaço. Se você olhar no mapa, Sergipe é só aquele negocinho pequenininho. Israel tem uma população de 10 milhões de pessoas. População de São Paulo. Da Grande São Paulo. Sim, da Grande São Paulo, sim, da Grande São Paulo. 10 milhões de pessoas, aproximadamente 10 milhões de pessoas. E aí eu te pergunto, como eles sobrevivem? Sendo a maior fabricante de arma, maior lapidadeira de diamante, sem produzir diamante, Enfim, tecnologia, assim, é claro que... né? Como que um país tão Sim, pequeno é líder de mercado em vários segmentos? Como que um país tão pequeno, enfim, é um deserto. Salvo engano, é 275 quilômetros por 75 de largura. É uma merreca, né, em um deserto. Então, assim, assim, o povo israelense, todos eles são militares. Não é como no Brasil, que você se alista e, excesso de contingente, não pega aqui sua reservista e fica aí. Não, lá todo mundo tem que servir. Mulher 2 anos, homem 3 anos. Então nós temos aí qualquer cidadão israelense apto a defender o país. Pronto para defender o país. Então, eu estava ali no hostel, o pessoal mexendo no ar-condicionado, e quando eles levantavam a mão para colocar o ar-condicionado no local, dava para ver a arma, a ponta da pistola. Ali. Todo mundo super, hiper bem treinado. Então vem um palestino lá, grita, Allahu Akbar, Deus é grande, com uma faca, e esfaqueia 1 ou 2 e já é neutralizado. É neutralizado. Então, assim... Israel sobrevive assim. O próprio povo de Deus. É bíblico, promessa bíblica. Eles não aceitariam o Messias. Foram expulsos. A Bíblia diz que eles não aceitariam. O Velho Testamento diz. E diz que eles seriam expulsos. Jesus Cristo olhou para Jerusalém e chorou. Disse assim, tu não vai ficar pedra sobre pedra. Inclusive lá em Israel tem uma escavação arqueológica, você vai a 30 metros de profundidade e tem ali acesso à parte da cidade original. Né? Depois o próprio Deus diz assim, eu, o próprio Deus que os dispersou, os trarei de volta. E eles se tornarão nação em um só dia. E esse Deus trouxe esse pessoal de volta. E eles se tornaram nação em um só dia. Inclusive com uma sessão ali, né, dirigida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ou seja, o Brasil teve um grande impacto. E ele traz, e aí Deus diz assim, naquele dia farei dos líderes de Judá como fogo consumidor, que consumirão seus inimigos da esquerda e da direita como gravetos no meio do braseiro. E aí vem a Guerra dos 6 Dias, se eu não me engano, em 1969, onde Israel, um país que havia acabado de nascer, sem um exército poderoso, enfim, né? Eles não tinham escolha, ou é lutar ou é sumir do mapa. E aí ele é atacado pelo Egito, pela Síria, pela Jordânia, com a ajuda do Iraque. E em 6 dias, Israel detona todo mundo e toma o território de todo mundo ali. Em 6 dias. Mas estratégia militar, isso aí foi sorte. Aí, se eu não me engano, em 1973, posso estar errado em relação à data, mais um ano para mais, um para menos aí. Israel é atacado por toda a Liga Árabe. Em um dia de guerra, no caso aí, em um dia santo para Israel, que é o Yom Kippur. Ou seja, pensaram assim, mais de 1 milhão de pessoas, vamos atacar toda a Liga Árabe, todos os países árabes, vamos atacar todo mundo de uma vez só. Então estavam todos nas sinagogas, né, ali, e de repente eles foram atacados. Bum! E o que aconteceu? De novo, inexplicavelmente, Israel bateu em todo mundo e foram obrigados a aceitar um cessar-fogo lá, porque ninguém conseguia tocar naquele país. Então, assim, a Bíblia diz que isso ia acontecer. Né? A Bíblia diz, e quando você analisa as profecias bíblicas, você analisa a história, analisa a arqueologia, quando você pega esse livro, que muitos veem como um livro velho, né, de contexto histórico duvidoso, e você vê as profecias e olha para trás, você percebe que é realmente. Né? Eu me considero uma pessoa cética, eu preciso ver para crer, né? Mas acredito que nasci em um lar cristão com esse sentimento, em relação às coisas de Deus, em relação
a Deus. Muito pelo contrário, esse sentimento já veio plantado aqui dentro do meu coração desde criança. Eu nunca precisei ver nada disso para crer. Não. Mas é muito bom, né, ter álibi para conversar, para explicar com as pessoas. E assim, eu gosto de aprender. Gosto de aprender a diferença entre uma doutrina e outra. Por que você pensa assim, né? Tem uma amiga chamada Hanin, ela é síria, e converso com ela. Ela me explica bastante sobre o islamismo, como pensam, como vê, né? Ela pediu, não, você tem que ler o Alcorão. Eu já li. Inclusive o Caio Fábio diz assim, leia o Alcorão de carreirinha. Não é pra pegar um aqui e outro ali, não. Lê assim, de carreirinha. Vai lendo pra ver como eles pensam, o que eles acham, né? Sim, eu faço, né? Não tenho medo de dizer assim, não, leia o Alcorão, você vai, não, leia. Eu incentivo a leitura. Vai ver como eles pensam. Sim. Vai ver qual é a deles, né? E assim, eu acredito que quando você lê, você vê, né? E quando você começa a ler, é claro que respeito todo mundo e tal, mas causa aquele impacto, aquele uau, eles pensam assim, assado. E você tem que saber o que eles pensam exatamente para confrontar, né? Enfim. É isso. Mas Israel é maravilhoso. E aí, saindo de Israel, vou continuar a viagem. Vocês foram para onde nesse Bom, nessa nós fomos primeiro. Nós saímos primeiro nossa viagem começa no Brasil, né? Para quem mora aqui em Rondônia. Começa aqui, ou você tem duas opções. Ou você vai para Porto Velho para pegar um voo para um aeroporto, né? Ou você vai para Cuiabá, que tá mais próximo aqui, para pegar um voo, né, para um aeroporto internacional e tal. Mas enfim, você precisa pegar ali um voo. Então sair de Rondônia, né? Nós saímos de Rondônia. Então é o seguinte, nós fomos até Cuiabá, ali, né? Tem aquela briga, né, na Cuiabá, Várzea Grande, enfim, mas tudo bem, tá ali. Nós fomos ali, pegamos um voo para o Nordeste, para Fortaleza, né? Então ficamos lá em Fortaleza um dia, né? Foi minha primeira vez em Fortaleza. Aí de novo, já converso com um taxista ali na frente do hotel, já pego o telefone dele, uma volta, e dali nós saímos para Holanda. Fortaleza, Holanda, 11 horas de voo. E chegamos na Holanda e nós tínhamos assim um tempo muito rápido ali para pegar um outro voo para a França. E aí eles encucaram ali com a bota da minha esposa. Ela tava com uma bota, né? Lá é frio, eu falei para ela, é frio. Ela foi com bota, tem que tirar a bota. Aí a gente tirou a bota, de novo em inglês, né? O oficial de imigração, olha, eu tenho 15 minutos para pegar um voo para a França, eu vou perder meu voo. Devolve a bota pra ela. Devolve a bota. Vai, ela colocou a bota de novo, deixou passar. Bora. Saímos, nosso voo já não tava mais ali no painel. E aí vem o inglês, né? Excuse me, can you please help me out? Oh, sim, tal, o que você precisa, tal, não sei o que, olha pro meu voo, tal, não sei o que. Não, pega aqui direto, vai reto, pá. Bora, galera. Chegamos lá, o avião já tava faltando ali, porque era muito rápido, sabe? Era descer, tá? Tem todo aquele processo de migração, aquela coisa toda e tal, aquelas perguntas e tal, checa aqui, checa ali. Geralmente eles tiram pra Cristo pra dar uma olhada e tal, aquela coisa. Entramos no voo, um avião da Air France, fomos direto pra França, pra Paris. Foi minha segunda vez em Paris. Aí ficamos 3 dias em Paris, né? Aí eu já me sentia bastante confortável, porque tinha uma vez, Museu do Louvre é aqui, a Catedral de Notre Dame é ali, a Torre Eiffel foi por aqui e tal, né? Castelo de Versalhes, né? E você pega o metrô na França, é uma maravilha, o metrô, né? Funciona muito bem, e aí vai até o Castelo de Versalhes, né? O metrô vira uma estação de trem e deixa você em frente ao Castelo de Versalhes, enfim, lugar lindo, maravilhoso e tal. E daí saímos dali, voltamos de novo, né? Já liguei pro meu taxista. Dica: sempre pegue o telefone do teu taxista, de estimação. Inclusive, eu chamei o taxista no WhatsApp, um taxista aqui de Rolim de Moura atendeu. E eu falei pra ele assim, quando ele falou alô, eu falei, você é brasileiro? Porque eu coloquei taxista, né? E aí tinha 2, e aí eu liguei, aí eu falei assim, cara, eu tô chegando aqui na França, aqui, tal, tô aqui no centro e tal. Ele falou, rapaz, eu adoraria fazer essa corrida pra você, mas eu estou em Rolim de Moura. Eu falei, ué, rapaz...
Eu falei, não, então, desculpa, foi um engano. Ele falou, tô até falando com todo mundo aqui. Desliga o telefone e procura o taxista certo, liga. Olha, tô chegando lá no hotel e nós vamos sair hoje pra Tel Aviv e tal, então tô um pouco atrasado. Não, fica tranquilo. Chega no hotel, se chegar primeiro, já tira tudo as bagagens, já deixa tudo ali e faz o check-out que eu tô chegando. Aí já chegou 2 vans ali na frente e tal. Esses vídeos todos eu tenho tenho gravado, guardado. E aí eu filmava toda essa situação. E aí pegamos ali 2 vans, né? E fomos com as bagagens e tal, com aquela coisa toda, e fomos de novo pro aeroporto, né? E aí o taxista, ele faz uma coisa muito legal. Ele fala assim, qual é o número do voo? Aí eles têm um aplicativo que ele já te deixa ali na porta. Geralmente, o taxista, ele deixa você no aeroporto, aí você tem que subir, entendeu? E procurar a sua companhia, tal, onde tá. Não, aí você já conversa com ele, mais uma vez, na necessidade do inglês. Deixa lá pertinho, ele já me deixou ali na boca. Pegamos um voo ali e fomos para Tel Aviv. Então, nós saímos da França para Tel Aviv e ficamos 9 dias lá. Chegamos no aeroporto em Tel Aviv, alugamos o carro, fizemos ali o litoral, depois entregamos o carro e depois fomos para Jerusalém, e de Jerusalém o nosso taxista ali, né, nos ajudou e tal. E depois, saindo dali, nós fomos para Amsterdã. Dessa vez. Nós voltamos para Amsterdã. Repare que nós descemos na Holanda, em Amsterdã, mas foi só para descer ali e depois voltamos. Aí voltamos, passa pela imigração de novo, que é outro voo internacional e tal, aquela coisa toda. E ficamos 4 dias em Amsterdã. Então foram 3 dias na França, 9 em Israel e 4 em Amsterdã. Que era outro lugar maravilhoso, eu queria muito conhecer Amsterdã, até então não havia conhecido. E é muito bom, é muito gostoso, é muito bom. Viajar é bom, né? É muito bom, assim, um choque de cultura, tipo, né, a alimentação deles, né, e eu tenho uma amiga aqui, aluna, né, a Dilma, esposa do Mota, que foi conosco, e aí nós paramos e pedimos informação para o Gari, né, e assim, mas na Holanda todo mundo fala inglês. Inclusive o inglês do holandês tipo, você literalmente não sabe se ele é americano ou holandês, ele não tem nem sotaque. A Holanda é assim, né? Enfim, ela falou assim, nossa, é claro que ela falou brincando, que chique, né? Até o Gari aqui fala não menosprezando ninguém e tal, mas olha, até o Gari aqui fala inglês. Todo mundo riu, né? Todo mundo riu daquilo e tal. E ficamos ali em Amsterdã, fomos até uma cidadezinha ali perto, que a cidade de chocolate. Todo mundo faz chocolate na cidade, um cheiro maravilhoso, um frio. E depois voltamos para Holanda, Fortaleza, Cuiabá, Rondônia. Foi e nesses lugares você assegura que os Estados Unidos é o melhor? Sem dúvida nenhuma. Nada compara aos Estados Unidos, né? Principalmente quando você está na Flórida. É tudo muito lindo, é tudo muito amplo, é tudo muito perfeito, é tudo... sim, mas eu conheci Portugal, conheci Itália, conheci Inglaterra, né? Entre outros países aí. O próprio Vaticano, né? Que é o menor país do mundo e tal, entre outros. Mas nada se compara aos Estados Unidos. Eu diria assim, depende muito por que você vai viajar. Tu quer o quê? Um contexto histórico? É Europa, né? Europa, contexto histórico. E o legal é que a Europa, porque o Império Romano comandava, né, aquela parte toda aí, eles abocanharam todo mundo ali na Europa, e eles abocanharam também aquela parte lá ali do continente asiático, onde está Israel. Abocanharam ali. Até da África, né? Sim, eles. E aí é o seguinte, quando você chega lá, você vê uma cidade, por exemplo, chamada Cesareia Marítima, né? Por quê? Era a cidade dos Césares, né? Que quem comandava? Quem comandava era o Império Romano. Como que os caras comandaram tudo, né? A arquitetura, né? Do tempo de Jesus, Herodes, por exemplo, era o Império Romano que comandava. Como esses caras foram grandes, né? E como se desfacelaram. Biblicamente também estava já, né, a profecia que eles viriam e tal. É claro que nós tivemos outros impérios, né, como o Império Bizantino, o Império Otomano, enfim, tal, Império Romano, tal, e, enfim. E a Bíblia tem mais uma que diz que no fim dos tempos nós tem mais profecia aí para esse finalzinho. E essa nós não vimos ainda. Tá bem Apocalipse, né?
Sim, sim. Sim. Eu diria que é uma questão de tempo, né? Olha só para deixar todo mundo aí com a pulga atrás da orelha. A Bíblia diz assim: quando Jesus Cristo subiu no Monte das Oliveiras, perguntaram: quando você vai voltar? Aí ele disse: ó, ninguém sabe o dia e a hora, mas fique atento aos sinais. E quando a figueira brotar e der os seus ramos, sabei que está próximo o verão, e que não passará dessa geração sem que todas essas coisas se cumpram. A figueira, na Bíblia, é Israel. Em vários trechos, Israel é a figueira. Né? Inclusive, Jesus corta a figueira, lança fora, né? Ela seca. É o povo de Israel que não aceitou Jesus, que foi cortado fora, lançado, enfim. Depois retornou e tal. E ele fala que a figueira ia brotar de novo e tal. E a figueira voltou em 1948. A Bíblia diz que não passaria dessa geração. E nós estamos aí com 75 anos de Israel. Israel fazendo agora 75 anos. Biblicamente falando, claro que há controvérsias. Uma geração bíblica é 70, quando muito 80, com cansaço e enfado. Então, biblicamente falando, nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Cristo. E o interessante é que o judeu espera o Messias, o cristão espera Jesus e o muçulmano também. Ele espera o Messias deles, né? Então, quer dizer, está todo mundo esperando. Não é uma coisa só do cristão. Isso significa que a qualquer momento, com tudo isso que nós estamos vivendo, né? Com ChatGPT, né? Aparece aí, né? Olhei para minha esposa e falei: até você tá no robozinho? Ela falou assim: claro, tá todo mundo usando isso aqui para técnica de venda. Eu falei: poxa vida. Hoje em dia, como professor, outro dia eu fiz uma aula, eu tinha que elaborar um conteúdo, talvez, para meus alunos. Eu vou na inteligência artificial hoje, eu quero uma conversação sobre os verbos auxiliares, produz para mim uma conversação simples para alunos de inglês, digito em inglês e tal, e ele automaticamente, sim, claro, entrega ali. E hoje nós estamos vendo aí coisas como Elon Musk querendo colonizar Marte. Né? Não é uma utopia. Está fazendo isso. Ele está treinando, por exemplo, ele tá colocando os foguetes dele ali, né, inclusive até foi proibido agora pelos Estados Unidos de fazer novos voos, enfim. Agora, o que leva um ser humano a querer colonizar um outro planeta? Olha onde chegamos. A inteligência artificial. Né? Você sendo vigiado. Essa questão dessas pandemias e guerra. Mas guerra sempre teve. Sim, mas como o Albert Einstein disse, não sei como vai ser a terceira, mas a quarta vai ser... Por quê? Porque ele sabia da bomba atômica até então. Então tem muita gente que acha, não, se pintar uma outra guerra nuclear aí, essa guerra sempre teve. Estão achando que vai sobrar alguma coisa. Né? E olha essa situação da Rússia, da Europa, tal. Enfim, os Estados Unidos, a China querendo tomar Taiwan, e os Estados Unidos dizendo que não. Olha o que estamos vivendo. E isso é bíblico, né? Guerras, rumores de guerras. Mas ela diz assim: ainda não é o fim. E aí você me diz assim: peraí, mas eu vou ficar com medo? Mas você acha que essa guerra da Ucrânia aí vai... Acredito sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que... Porque a OTAN, ela está se envolvendo... Porque é o seguinte, se a OTAN não se envolve... A OTAN, né, que é aí os países da Europa mais os Estados Unidos, né, é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Se eles não se envolvem, a Ucrânia caía ali nos primeiros 15, 20 dias, 30 dias para a Rússia. Provavelmente o Vladimir Putin iria anexar ali aquela parte da Crimeia, como ele anexou. Aliás, já estava anexada, né? Não acredito que ele tornaria a Ucrânia território russo, mas ele colocaria um governo pró-Rússia que não aceitaria as armas da Ucrânia ali, você entendeu? E ficaria tudo de boa e nós teríamos paz. O governo tá e pronto, acabou, tá um governo pró-russo dentro da Ucrânia, só isso. E ele reivindicaria aquela parte ali e tal, seria isso. Mas o que está acontecendo? A Europa disse não. E eles estão ajudando e financiando, fazendo o que nós chamamos aí de uma guerra por procuração, né?
Eu assisto bastante aquele canal Hoje no Mundo Militar. Canal muito, muito bem feito, muito, muito bem elaborado. Né? E é uma guerra de procuração. Enviando armamento, enviando... E os Estados Unidos também. Então vai chegar uma hora, sem contar os embargos econômicos, né, que colocaram na Rússia, tiraram a Rússia do SWIFT, né, enfim, acreditaram que a Rússia não sobreviveria, mas aí a gente começa a ver aí as alianças, né, Rússia, China, né, o próprio Brasil já disse que está ali, já não querem mais negociar em dólar, né, então quer dizer, há essa divisão, e aí o Irã está muito perto ali, né? Tá? E aí nós temos aí assunto para mais uma profecia, que é a guerra de Gog e Magog que se aproxima. É onde todo mundo vai fazer um acordo, o povo de Israel, a Bíblia diz que o judeu ele não vai aceitar e todas as nações vão atacar Israel. E aí, mais uma vez, assim como na Guerra dos 6 Dias, assim como Davi e Golias, assim como na Guerra de Yom Kippur, assim como inúmeras outras guerras aí, Deus interviu e Deus vai mostrar para todo mundo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso, e daí todo olho verá, né? Eu sempre falo, te dá medo? Não, eu te pergunto, te dá medo? A Bíblia diz assim, ao ver de todas essas coisas, exultai, erguei vossas cabeças, sua redenção está próxima. Então, quer dizer, tem um corinho que quando eu era criança cantava, né? Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Né? Gozo e alegria posso então eu sentir por Jesus Cristo já está a ouvir. Aí Jesus virá outra vez aqui. Foi bem famoso. Enfim, e eu acho que o cristão ele não acorda e pensa assim, mais um dia. Ele pensa, menos um dia. Menos um dia. Né? O cristão ele anseia por isso. Encontraram um bilhete no apartamento do Mohammed Atta, aquele mentor dos atentados de 11 de setembro, né? Ele diz, somente quem acredita na vida após a morte é capaz de procurar a própria morte. Né? E o muçulmano acredita nisso. Não é que ele põe um colete bomba e se explode. Porque ele acredita que ele vai... Né? E o cristão, ele acredita. Ele crê. Só que muitas vezes o cristão fica, será? Será, Deus? Será que é isso? Será? Não, eu tenho total convicção que sim, que nós temos a vida eterna, tô tranquilo. Como Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É lucro? Ele sabia. Mas eu tô no lucro. É exatamente isso. É lucro. O cristão não tá perdido. Enfim, acho que temos que fazer a nossa parte, temos que nos defender, ninguém aqui vai procurar a morte, enfim, tal. Mas é aquela coisa, quando vier, quando Deus chamar, né? Chamou a minha vez. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Né? Isso não significa que o bandido vai entrar na minha casa e pode matar todo mundo, não, tá? Eu vou me defender. Na hora de Deus, né? Eu vou me defender, exatamente. Tá certo. Joey, brigadão. Que seja primeiro de outras oportunidades também. Sim. Viajamos, falamos sobre seu lado empreendedor, seu lado professor. Espero que sua agência venha dar bons frutos aí. Quem sabe a gente não viaja junto também. Agradeço. Quem sabe, né? Quem sabe nós não possamos fazer uma parceria aí, né? Com certeza. Vai ser um prazer. Eis-me aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, audiência. Até a próxima.